Caraca, velho. É só quando a gente começa, velho. É onde parar, hein? Como é que pode? Tava silêncio, velho. Esperar, velho. O bicho tava quietinho, velho. Hoje em dia na igreja brasileira, muitos cristãos, né, brigam e debatem sobre a questão do dízimo. Se tem que dar dízimo, se não tem que dar dízimo, como é que faz? Essa questão é muito antiga, né, essa discussão de quanto deve dar, se deve dar. Tem gente que fala que não tem que dar nada, tem gente que fala que tem que dar. Aí existe um certo exagero entre ambas as partes, né? Tem a galera que exagera muito para um lado, falando que tem que dar mesmo, não sei o que, senão tu vai pro inferno. Em compensação, tem a galera que diz que tu não tem que dar nada, porque senão tu tá dando dinheiro pro pastor e um monte de outras boboseiras. O vídeo de hoje eu venho aqui fazer uma defesa daquilo que seria a contribuição de qualquer cristão à igreja, né? E quanto deveria ser, como deveria ser e qual seria o parâmetro que a gente deveria ter, tirado da Escritura, tirado do Novo Testamento e não apenas nos baseando apenas na questão do Antigo Testamento, mas trazendo também na perspectiva da igreja e não na perspectiva apenas dos judeus. É importante começar a dizer que o dízimo ele era uma exigência do Antigo Testamento, ele não é uma exigência do Novo Testamento, entendeu? Primeiro que você tem que entender que ele fazia parte da lei. Depois que Cristo morre por nós, a lei ela é cessada, ela é cumprida em Cristo. Cristo cumpriu a lei totalmente. Então, não necessariamente você precisa fazer o dízimo legalista. O dízimo naquela época, ele era feito por várias funções, você tinha diversas funções que o dízimo era feito. E se você fosse fazer uma conta mais ou menos de quanto seria o dízimo naquela época, de fato, você ficaria em 23,3%. Ou seja, é mais do que 10%. Essa ideia de que se você não der 10%, você vai para o inferno, quem diz isso, se quiser ser coerente, teria que cobrar 23%, porque você estaria entrando em contradição com aquilo que a própria Escritura revela no Antigo Testamento. Era um método de tributação para poder suprir as necessidades dos sacerdotes e dos levitas que trabalhavam no templo. Eles não trabalhavam de outra maneira, o trabalho deles era estar no templo. Então eles eram remunerados por todas as outras tribos de Israel e aí eles tinham seu sustento. Vale lembrar também que os levitas e os sacerdotes não podiam ter terras, então eles não tinham casa, eles moravam ali, eles tinham que ser sustentados pela comunidade, pela nação de Israel, para que eles pudessem sobreviver e também para que eles pudessem prestar um bom serviço no templo. Depois da morte de Jesus, nenhum lugar na Escritura Sagrada, nenhum lugar no Novo Testamento comanda que os cristãos devam dizimar, devam realizar o dízimo legalista do Antigo Testamento. O que nós temos no Novo Testamento é quando Paulo afirma que os cristãos devem dar a Deus segundo a sua prosperidade. Isso significa que talvez você tenha que dar 10%. A contribuição no Novo Testamento ela não está ligada a cumprir uma lei legalista ligada ao ofício ou qualquer coisa assim. A nova ordenança ligada à contribuição na igreja está mais ligada à contribuição e à manutenção da igreja. O quanto a igreja necessita para que ela continue funcionando, para que ela continue trabalhando para o reino de Deus, para que ela continue gerando frutos. Era o principal objetivo da contribuição depois da morte de Cristo. Como falei, Paulo afirma que devemos dar segundo a nossa prosperidade, segundo a necessidade da igreja. Por exemplo, lá na Europa, algumas igrejas presbiterianas geralmente pedem um valor médio. Você pode dar mais ou menos, mas uma coisa média assim, para criar um padrão de 5%, porque lá as pessoas ganham bastante, então a igreja não tem necessidade de 10%, porque seria demais, então pede 5%. Não está ligado a ser uma lei ou não, a números ou não, mas a contribuição e a manutenção da sua igreja. Isso é de igreja local para igreja local. Quanto a sua igreja local precisa para que ela continue funcionando? É esse valor que tem que ser entregue, é esse valor que tem que ser colocado, não mais e não menos. Você tem que colocar o valor que a igreja precisa. Nós precisamos fazer uma obra aqui, o que vai ser interessante, vamos poder comportar mais pessoas, a igreja poder crescer, frutificar, criar novos projetos. Aí ok, aí você deveria naturalmente, não porque o pastor disse que você tem que fazer isso, mas naturalmente você deveria fazer uma contribuição se você acredita naquele ministério, se aquele ministério é confiável, se você confia no seu pastor, se existe uma assembleia para poder verificar os valores que entram na igreja, entendeu? Não é monopolizado por uma pessoa só, porque isso sempre vai dar problema.
Então, assim, se você acredita que o dízimo não existe, você está errado. E se você acredita que o dízimo é uma lei, você também está errado. Os dois estão errados, tá? Uma perspectiva totalmente fora do evangelho, uma perspectiva porque você quer acreditar nisso, não tem nada a ver com Bíblia. É isso aí, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe você e até mais. É isso aí, galera. Agradeço você ter assistido aqui. Se inscreve no canal, dê um like, faça tudo que geralmente se faz no canal do YouTube aí. Divulga esse vídeo para as pessoas e que Deus te abençoe muito, que isso possa te abençoar e te ajudar de alguma maneira. Tchau, tchau.